Senhor vereador que preside esta sessão importante, senhora secretária Caterine, vereador Dinho, secretário Marcelo, vereadoras e vereadores presentes, todos que acompanham aqui na Câmara também pela TV Câmara, nossa saudação. Primeiro, queria agradecer a oportunidade, nós temos aqui no plenário hoje uma apresentação que, obviamente, Vossas Excelências sempre, diante do secretário Marcelo, como sempre ele o fez, recebeu muito bem e explicou tudo o que os vereadores sempre solicitaram. Mas, obviamente, o Parlamento tem essa possibilidade, e hoje a tarde é grande por isso, que nós podemos ter aprovado um requerimento que foi tão polêmico naquela aprovação, que inicialmente causou até notas na imprensa em relação a vazamentos de WhatsApp, que iria prestigiar quem votou contrário à chamada, e nós estamos vendo hoje que o secretário está aqui fazendo o que tem que fazer, ser transparente, a gestão pública pede isso, a população em casa também quer saber, até porque grande parte da população depende do transporte público. Grande parte da população até quer utilizar o transporte público. E a gente precisa também entender como funciona para montar essa planilha tarifária e entender, até a população também precisa entender, não só nós vereadores dentro dos gabinetes. E é por isso que eu julgo, senhor presidente, que essa sessão é importante. E agradeço mais uma vez o secretário por ter aceitado essa convocação da Câmara e, obviamente, trazer e elucidar algumas informações acerca desse tema e também quisera de outras informações que possa contribuir com a tarde dos nobres parlamentares e quem acompanha a sessão também. Em relação ao tema aqui, o que me chamou a atenção em relação à questão da possibilidade de uma revisão de contrato. Eu acho que pediria que o secretário pudesse explanar melhor de que maneira que isso pode ocorrer, sendo que esse contrato assinado, uma vez assinado, eu não sabia que ele teria a possibilidade de ser revisionado. De que maneira? Atender às expectativas da população, quem vai cuidar dessa revisão, quem vai fazer a fiscalização dessa revisão, a construção dessa revisão, se vai piorar a situação ou não. Isso deixa um pouco de dúvida, até mesmo porque é uma licitação, um contrato que eu achei que seria dentro do prazo estabelecido, fixo, e não poderia ter essa alteração. Então, essa dúvida eu acho que seria bom para esclarecer para a população. Eu perguntaria ao secretário também, uma dúvida que me cai aqui, a respeito dos valores, o quanto hoje que a operação, o sistema, arrecada por mês em recurso dinheiro e em recurso cartão. Para se ter uma média de quanto que a população paga para utilizar o transporte público, que constitucionalmente seria um direito de todos. O valor por terminal, como a gente já sabe, desde a criação da questão do novo sistema de integração, que a gente acha meio confuso, essa integração não é uma integração, é uma baldeação, que todo mundo sabe muito bem, é uma polêmica gigantesca, de décadas atrás, e tem alguns terminais que pertencem realmente à Cotisa, dentro desse contrato, e quanto que cada terminal desse custa hoje. E para entender melhor se ele faz parte da planilha de custo. Isso seria importante também, essa indagação fazer o secretário, essa impactação por terminal, né, que são quantos terminais e quantos ele custam, e que se impacta para a planilha de custo hoje, para que as pessoas paguem para entrar no terminal e sair. Publicidade nos terminais, as lanchonetes, é algo também meio confuso. Nós temos uma lei, aquela lei até que foi uma polêmica, vereador Marcelo, que todo mundo falou aqui a respeito da lei de cidade limpa. Quando nós estávamos até fazendo, foi feito um conselho de vereadores que ficou analisando, nós fomos verificar, dos maiores pontos a ser fiscalizado pela CESP, em relação à questão de publicidade, é o próprio terminal urbano de Florianópolis, que tem publicidade espalhada por todo lado, contrário à legislação do Cidade Limpa. E aí, quanto custa, para onde vai esse recurso, quem arrecada, isso não ajuda na impactação, diminuir os valores do custo, as lanchonetes dentro dos terminais, quem administra, quem arrecada, isso não ajudaria também a custear essa diminuição no valor da tarifa que a população paga? Isso é uma dúvida também que me trazem constantemente e eu gostaria de repassar. O contrato em relação aos anos dos veículos e a qualidade deles.
Uma coisa que eu aprendi bastante, até conversando com o secretário, a respeito de que outros países realmente têm ônibus até bem mais antigos que nós temos aqui. O que vale, que prevalece, é a qualidade do ônibus. Não é a questão de um contrato que muitas vezes as pessoas, vereador, trazem dizendo, mas o ônibus já passou de 10 anos. Não é questão dos 10 anos, é a qualidade dele ter realmente a manutenção. Queria que pudesse se ater também a esse ponto, que ele é específico e impacta bastante na questão, como foi aventada pelo próprio secretário, na questão da manutenção dos veículos, com diversos modelos diferentes. Subsídios, que é uma dúvida que eu sempre tinha e foi bom trazer hoje a público também, a relação dos subsídios do óleo diesel, que sempre se falava que teria subsídios e o secretário afirmou que não. E de que forma que nós poderíamos também ajudar na questão do ISS, que é um imposto municipal, e que se é para beneficiar a população, nós podemos sim aqui debater, vereador Fábio Braga, que é um grande defensor justamente de diminuição da pressão da carga tributária, e a gente poderia trazer isso como debate. Então, se puder a secretaria encaminhar algo ao Poder Legislativo, de forma que nós possamos aí ajudar a tirar essa pressão de cima dos valores aplicados para a população, isso seria justo e positivo para que o parlamento pudesse debater. Transporte clandestino apresentado pelo secretário, aqui a gente já vem debatendo há algum tempo, e infelizmente a gente não conseguiu ainda aprovar alguns projetos que iriam beneficiar a questão do transporte coletivo em detrimento do transporte individual. Então, até mesmo a questão da fiscalização, secretário, gostaria de saber como está a fiscalização da Secretaria de Transporte para que, efetivamente, esse transporte clandestino seja enfrentado com o poder executivo, a fim de atender à legislação específica em que rege o nosso município. Da mesma forma, a fiscalização dos horários e dificuldades enfrentadas justamente dentro dessa parte de fiscalização, gostaria que o secretário pudesse também se ater a esse tema. Obras do BRT, que foi tanto anunciado, iniciado lá próximo à cidade universitária, no Córrego Grande, trevo do Córrego Grande, que começou, parou e não se sabe mais nada. O secretário pudesse também falar, porque sempre se falou que iria ajudar bastante na mobilidade urbana e iria diminuir bastante a questão do preço da tarifa, porque seria um ônibus mais rápido e tudo. Isso iria impactar na questão diminuir o valor da tarifa. E o BRT, até agora, nada. Esse contrato, desde que foi da nova licitação, ajudou do que era antes ou ele piorou? O que nós podemos fazer entre executivo e legislativo que possa trazer benefício à população? E aí algumas ideias aqui que a gente sempre trouxe à tribuna desde o primeiro mandato, e eu trago novamente agora para colaborar com vossas excelências e com o secretário também, e que a gente possa avaliar. Nós temos, desde que foi feito o novo contrato, a nova licitação, eu trouxe à tribuna uma situação que, paralelo à nova licitação, vereador Jefferson, foi privatizado os estacionamentos do centro da cidade, que não teve investimento nenhum, simplesmente usaram as guias, meio-fio, pintaram só de branquinho aquela separação das vias e deram para a empresa tocar aquilo ali. É uma empresa que administra e dobrou a quantidade de vagas de estacionamento na cidade e é arrecadado um montante de dinheiro que não é pouco. Junto disso, foi entregue também grande parte do aterro da Baía Sul e alguns outros estacionamentos, que eram públicos, eram administrados pela prefeitura, a Flove, como queiram, e entregue para alguma empresa. O individual, botando dinheiro no caixa da prefeitura, são vários automóveis, transporte individual. Aonde está esse recurso? Ele poderia ajudar em muito na diminuição da pressão da tarifa do transporte coletivo. Então, eu acho que, como ideia e sugestão para o executivo, que muitas vezes a gente é atacado por ser oposição, de dizer que não trazemos proposituras, ideias e tal, a fim de ajudar. Mais uma, estamos trazendo várias ideias aqui. O ajuste simples do trânsito na nossa cidade são coisas simples que o executivo poderia aplicar, e eu tenho certeza, já conversei com muita gente que entende do transporte coletivo e iria ajudar bastante. Como simplesmente, só pediria mais 30 segundos, senhor presidente, só para eu poder concluir, por favor. 30 segundos, dá um minuto, por favor. 30 segundos.
Obrigado, senhor presidente. Um simples exemplo, que tem em todo canto da cidade. Na Via Expressa Sul, tem alguns semáforos que fecham para ninguém e o transporte coletivo tem que parar e arrancar, e parar e arrancar. Isso é o ano inteiro, o dia inteiro. Simples botoeiras, que se chamam de pedestres, que seriam instalados nessas vias, que quando chega o pedestre, aí sim ele vai fazer o tempo para o pedestre. E isso já foi, parece simples, coisa que não vai impactar, mas impacta e muito. Situações assim a gente encontra em toda a cidade e fica também como sugestão ao secretário para levar ao Poder Executivo, para poder colaborar. Obrigado, era isso, senhor presidente.